O governador Flávio Dino falou ontem em entrevista coletiva a respeito da situação no estado do Maranhão, que pode ter implicações também no estado do Piauí. Vamos ver o que disse o governador. Tá, não temos aí a fala do governador. Cadê a fala do governador? Então, o Flávio Dino, vamos ver. Não. Até o presente momento, nenhum sinal da chamada transmissão local, da transmissão comunitária da cepa indiana. Lembro, contudo, que esta cepa indiana está em vários países do mundo, inclusive países vizinhos ao Brasil. E tendo em vista o descontrole sanitário que o nosso país vive há praticamente 1 ano e 3 meses, muito provavelmente, infelizmente, em algum momento, a cepa indiana chegará ao nosso país. Mas, neste caso concreto deste tripulante, houve esta remoção ao hospital privado de São Luís e nós estamos tomando as providências que nos cabem. Em primeiro lugar, nós notificamos, nos termos de normas da Anvisa, normas federais, a empresa Vale e também a empresa armadora do navio, de que ele não pode atracar em nenhum porto do Maranhão enquanto pairar esta ameaça sanitária. Elivaldo Barbosa, ele ia para o porto da Vale, mas está impedido de descer lá no porto de Itaqui. Então está em alto mar, né? Está em alto mar. Ele não ancorou, ele está ancorado na costa maranhense, se não me engano, a 50 quilômetros da costa da Maranhão, no mar. Então ele não atracou nenhum porto, no complexo portuário de Itaqui, né? Que na verdade é um complexo portuário. O Porto da Vale está dentro desse complexo portuário de Itaqui, que é a Companhia Vale do Rio Doce. É uma enorme estrutura portuária, e então todos os cuidados em relação a esse navio aí estão sendo tomados, até mesmo com os tripulantes que foram diagnosticados com a Covid-19, foram tratados num hospital lá de São Luís, devolvidos ao navio. O certo é que, pelo menos o dever de casa, as autoridades maranhenses estão adotando, não é, Joelson? Tá aí, então as análises foram feitas pela Fundação Evandro Chagas lá em Belém e aí os resultados estão acontecendo. Eu estou com o Eduardo Bueno falando direto de São Luís, ele que é da TV Difusora, afiliada também do SBT lá em São Luís, e que fala para nós a respeito de como é que esse assunto está repercutindo em São Luís. Nós acabamos de ver a fala do governador Flávio Dino, né, falando a respeito das medidas que foram tomadas. Eduardo, hoje o maranhense, o ludovicense, está um pouco preocupado com essas informações que chegam da possibilidade desse novo vírus? Boa tarde para você. Oi, Joelson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. É claro, né, infelizmente tem que ficar preocupado, né, apesar do governo do estado garantir que todas as medidas sanitárias para evitar que esse vírus acabe escapando aí estão sendo tomadas. Por exemplo, neste momento, cerca de 100 pessoas estão sendo monitoradas. São pessoas, Joelson, que de todo modo tiveram contato com esses tripulantes. São 24 tripulantes, um está internado, entubado, numa UTI de um hospital particular aqui da capital. Então, essas 100 pessoas estão sendo monitoradas. A Secretaria de Saúde teme, então, que esse vírus acabe escapando devido a alguma falha de segurança. Todas as pessoas do hospital, o hospital particular, que fica no bairro do Jaracati, aqui em São Luís, todas essas pessoas também serão submetidas a testes para saber se, de algum modo, elas não foram contaminadas com a cepa que está contaminando, então, que está nesse indiano de 54 anos que segue internado na UTI e isolado nesse hospital. Agora, Joelson, a gente precisa também fazer um históricozinho. Ele apresentou sintomas no dia 4, eles saíram da África do Sul, na verdade, começou essa viagem na Malásia, mas essa tripulação subiu, né, embarcou na África do Sul e vinha aqui para São Luís, para essa empresa privada, para pegar minério de ferro, né, para fazer aquele carregamento de minério de ferro, um procedimento que inclusive é comum. Só que já no dia 13, na quinta-feira passada, agora está completando 1 semana, ele começou a apresentar sintomas mais graves e precisou ser transferido de helicóptero. Então, desde esse dia, toda a preocupação e o alerta entre a população também, entre os maranhenses,
justamente pelo medo, né, de algo desconhecido, para que não aconteça algo que ocorreu com a cepa de Manaus, por exemplo, né, que a maior parte, cerca de 70% dos casos de infecções nos últimos 6 meses no Maranhão são correspondentes a esta cepa, né? A gente tem aqui 4 variantes, isso foi um levantamento feito pelo Laboratório Central do Maranhão, 4 variantes em circulação, mas a preocupação continua. O governador não tinha como, por exemplo, impedir fechar os 3 portos que existem aqui em São Luís, como, por exemplo, o porto de minério de ferro dessa mineradora, o porto do Itaqui, e existe um outro grande porto. O governador não tinha condições de fazer esse bloqueio, até porque isso é responsabilidade da Anvisa, né? Responsabilidade do governo federal. E se ele fizesse isso, por exemplo, o combustível, maior parte dele que chega em Teresina também vem pelo porto do Itaqui. Então, seria um grande problema se ele fizesse com que esses portos fossem fechados ou existisse um maior rigor para essa situação, viu, Joelson? E também eu acho que é importante a gente relembrar que hoje mesmo a Prefeitura de São Luís iniciou a vacinação de todas as pessoas que trabalham nos portos aqui da capital maranhense. Eu volto ao estúdio com você, Joelson. É importante essa informação, então todo mundo que trabalha no porto lá em São Luís estava sendo vacinado. Agora, só uma questão, Eduardo. A gente recebeu a informação de que não só ele, mas outras pessoas, que falou de 100 pessoas sendo monitoradas, pessoas do Brasil, enfim. Mas na tripulação teria outras 5 ou 6 infectadas também? É, exatamente isso. Os exames mostraram, então, foram 12 amostras enviadas para o Instituto Evandro Chagas, lá em Belém, e dessas 12 só conseguiu-se fazer o mapeamento em 6. E as 6 testaram positivo. Então, tem esse homem de 54 anos que está internado aqui em São Luís e outros 5 tripulantes que agora estão assintomáticos, né? Um deles apresentou sintomas e os outros 4, então, estão assintomáticos, mas todos estão nesse navio e, enfim, como o governador já bem disse, esse navio não pode atracar, ele está a cerca de 35 quilômetros da costa maranhense. Muito obrigado a você, Eduardo. Obrigado à TV Difusora também. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, pelas informações trazidas direto de São Luís. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Então ele volta um cenário bem preocupante, né? Se não tiver um controle... Ninguém vai aqui alarmar por alarmar. Claro. Os fatos falam por si. É a situação no Maranhão, descrita aqui pelo Eduardo, lá da TV Difusora, e também a situação que está repercutindo já aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Então vamos acompanhar com muita atenção e torcida também para que esta cepa, essa variante, ela não tenha consequências e Deus nos livre de uma terceira onda da Covid, como aconteceu na segunda, que teve como um dos fatores o caso lá de Manaus. Lá de Manaus.